Fala pessoal, tudo bem? Aqui Thiago Pavani, estamos direto novamente dos estúdios do CT Hub com mais um episódio especial com o nosso parceiro estratégico aqui. Então ao meu lado direito está o Thiago Terra da Ideal Rádios, um parceiro estratégico do CT Hub e do Seg Summit e um episódio especial de conteúdo relevante aqui. Thiago, bem-vindos. É isso aí, mais uma vez juntos aqui no CT Hub, nos estúdios do CT Hub, mais um Idealcast, bem-vindo a mais um podcast aqui da Ideal, e hoje com uma honra muito grande receber um amigo, uma pessoa muito importante no mercado aí, que vai com certeza contribuir bastante para o nosso argumento aqui, nossa discussão, sempre com conteúdo relevante. Boa, então vou apresentar a vocês, toda a nossa audiência, José Aleph da Abrace, bem-vindo. Isso. Opa, pessoal, obrigado, na verdade, ali pelo convite. Boa. Explica um pouquinho pra gente, então, o que é a Abrace, a sua trajetória. Enfim, vocês tiveram um evento agora em São Paulo, repercutiu muito bem no mercado. Enfim, a casa é sua. Fica à vontade, Aleph. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite ali aos Thiagos, né? A Ideal, um grande parceiro nosso ali, um prazer te conhecer também agora. Bom, meu nome é José Aleph, atuo na área comercial ali já há uns 13 anos, né? Toda a minha trajetória, na verdade, corporativa ali foi na área comercial. Atuo hoje como coordenador de novos negócios na Abrace, então sou responsável pelo time comercial da Abrace e a gente tem um calendário bem ativo de eventos aí. A Abrace, ela é a única associação brasileira de shopping center hoje, nós representamos todos os shoppings e nós acabamos de entregar o nosso maior e principal evento aí, que foi a Expo Shopping 2026, que foi um grande sucesso. E eu tava lá e posso comprovar, pessoal, o evento foi maravilhoso. 3 dias com muita gente, bastante fluxo, um público muito segmentado e de alta qualidade. Então, parabéns ao Aleph e todo o time dele e um abraço pelo evento que eles fizeram aí, que foi mês passado. Obrigado. Isso, dia 24, 25 e 26, né? Foi um grande evento, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores antes de começar, que essa participação, né? Óbvio que nós tivemos outros parceiros, né? Mas a participação da Ideal fez toda a diferença ali pra gente ter um sucesso no evento. Então, mais uma vez, obrigado ali por vocês estarem com a gente. Que bom ouvir isso, e eu acho que o sucesso nosso é o sucesso de vocês. Então, acho que quando isso acontece, Thiago, acho que é fundamental para uma parceria de longa duração e que renda, de fato, frutos e negócios duradouros. Sim, eu acompanhei na rede social, né? Faltou você estar lá, cara. Faltou estar lá. O convite foi feito. Exatamente. É verdade. Mas a gente já tá ajeitando aqui para você estar com a gente nos próximos ali, nos próximos eventos da Abrace. Vamos. O ecossistema do CT Hub aqui, a gente gosta de parceria estratégica, sim. É assim que a gente constrói, né? A gente fala que nosso mercado de segurança, a gente não concorre. A gente troca informações, pré-requisitos, porque o nosso inimigo é o mesmo, né? Então, por isso que a gente constrói algo juntos. Mas fala para nós, Thiago, você que também é um apaixonado por tecnologia e por eventos, né? Eu acompanhei na rede social, parece que foi um evento bem interessante. Vocês levaram as motocicletas de ciclos, fizeram uma experiência, que isso em evento faz toda a diferença, né, Ana? Com certeza, eu acho que primeiro, qual que era o conceito da Expo Shop, né? Então, a Expo Shop, ela é uma feira que ela acontece durante 3 dias. E para esse evento, a gente tem uma grande vantagem aqui, né? Fazendo um pouco de jabá, a nossa grande vantagem é que a gente tem 2 tipos de expositores. Nós temos os próprios shoppings ali, os grupos, né? As administradoras e os shoppings individuais como expositores. E nós também temos os fornecedores, né? Que são os nossos parceiros, são alguma empresa que tem algum tipo de produto ou solução para shopping center ali também como expositores. Então acaba sendo uma grande oportunidade network, né? Porque o que a gente fala, né, para quem tá com a gente como parceiro, né, como fornecedor, que ele consegue ser tanto receptivo, então ter um stand legal, com algumas inovações, enfim, ter um stand chamativo, mas também ser proativo, né? De ir até o stand dos shoppings ali, fazer essa prospecção mais ativa, de fazer esse relacionamento, né? E tá com eles. Então esse é o conceito da Expo Shop. Só que além da Expo Shop, desses 3 dias, nós tivemos também outros eventos simultâneos, né? Que aí foi o nosso congresso, a parte de conteúdo, aconteceu na parte da manhã. Nós tivemos o nosso prêmio, que acontece no dia 26, que é como se fosse o Oscar do setor, aconteceu na segunda noite. E nós fechamos ali com o show do Paralamas, que foi bem bacana também. Além, né, do Jogo do Brasil, que teve no dia 24, primeiro dia, às 19 horas, né? Que bom que o Brasil ganhou aquele jogo, Meu né? aniversário, inclusive, eu tava lá trabalhando na feira, vi o jogo lá direto no stand da Ideal, lá na Expo Shop. Pois é. Quem e aí foi minha esposa. Faz parte, né? Faz parte. Falando Falando nisso, deixa eu mandar um beijo pra minha esposa aqui também, que tá me acompanhando hoje. É isso aí. Todo mundo apaixonado aqui, hein? Apaixonado pelo nosso mercado de segurança também, né? Mas puxando a pergunta que você fez, Xará, a gente aproveitou todo esse ensejo
e toda essa qualificação do evento que o Aleph explanou aqui pra gente, justamente para levar talvez o que seja hoje o portfólio, o ecossistema mais completo para shopping centers, voltado à segurança, a atendimento de cliente que a gente vê hoje no mercado. Então a Ideal atende com radiocomunicação, toda a parte de body cams, né, as câmeras corporais, de ciclos elétricos, né, para quem é mais das antigas vai lembrar como Segways, né, aquele de 2 rodas, scooters, para aquele cliente que tem uma mobilidade um pouquinho mais reduzida, a gente consegue também fornecer, e é claro também as motos que fazem as rondas no estacionamento, as motos elétricas, né? Então a gente consegue pegar todo esse ecossistema, toda essa parte de produto e entregar junto com o último fornecedor no shopping, e aí aproveitar a força da Expo Shopping junto com esse ecossistema, esse portfólio tão qualificado, foi muito bom para a gente conseguir mostrar o quão importante é ter um fornecedor que consegue te atender em tantas frentes assim como a Ideal Rádios do Brasil. Acho que até pegando esse ponto, pode te cortar, e aí queria parabenizá-lo mais uma vez pela forma que a Ideal se posicionou no nosso evento, né, na Expo Shopping. E aí um outro ponto que o Thiago comentou é sobre essa experiência que a gente consegue trazer dentro de um evento, né? Não só quem está organizando o evento, mas o próprio expositor, que aí tem uma pesquisa, não sei se você já deu uma olhada nisso, mas eu estava lendo que dentro de uma feira de eventos, né, se o visitante ele demora mais de 5 segundos para identificar qual que é a tua comunicação, o que que você faz dentro do evento, né, o que que o seu stand está comunicando, dificilmente ele vai entrar para poder perguntar. Então, isso até a gente fala ali para as pessoas que estão com a gente, que essa comunicação, a forma que você vai se comportar, a comunicação do teu stand, ele tem que estar bem claro. Então, às vezes as pessoas falam, pô, mas eu não quero colocar muita informação, eu quero ser um pouco mais neutro. Se você não tem um nome forte no mercado, isso não vai funcionar muito bem. Então, você tem que estar de fato... Tem que falar o que você está fazendo. Você tem lá, que estar né? com seus equipamentos à mostra, você tem que estar com um portfólio bem claro para os visitantes ali, que a gente tem que, acho que partir do pressuposto de que, por mais que a marca pode ser forte, mas que as pessoas que estão ali não necessariamente 100% vai conhecer a sua marca. Então, você tem que sair do pressuposto que ninguém conhece a tua marca e você tem que estar lá, né, com uma comunicação, mais uma vez, clara, bem objetiva, para as pessoas saberem, beleza, eu tô passando ali, eu não conheço talvez a Ideal, mas eu sei o que eles vendem. Então, isso me interessa, eu vou entrar lá, poder trocar ideia, para poder conversar e entender um pouco mais da comunicação dessa empresa. Então, acho que isso faz total diferença nessa questão de experiência que você acabou citando, né? Exatamente. Eu trabalhei 15 anos numa multinacional de eventos, então fiz eventos de vários segmentos, tive a oportunidade de viajar boa parte do mundo aí fazendo evento também. E eu tive um gestor, um presidente, que ele falava assim, Thiago, uma experiência é igual um show. Pensa num show do Paul McCartney, pensa num show do Elton John. Rapaz. A gente tem que fazer o nosso evento para ser uma experiência inesquecível para o cara. A gente tem que pensar no estacionamento, no hotel, no trânsito. Então essas parcerias do entorno de inteligência com o CT, com os órgãos públicos, com subprefeituras é fundamental. Por quê? Porque tem que ser uma experiência. Não eu fui só mais num evento de shopping. Cara, eu fui num evento de shopping que eu vi lá de ciclo, vi solução, vi parceiro. Ou seja, é pensar no todo do evento. E aí, trazendo um pouco de número também, igual a Aleph trouxe, 5 segundos é um dado importante. E tem outro, às vezes, uma ação de merchandising, que a gente vê muito na Copa do Mundo, assim, faz uma diferença muito grande. Porque um banner, um totem, uma comunicação que você já dá um direcionamento e já dá um tráfego. Até para os âncoras. Exato. Porque não existe empresa onipresente, onipotente, onisciente. Por mais que seja muito relevante a marca. Sim. Se ele não trazer um conteúdo relevante, trazer inovação, trazer tendência, a participação dele vai ser só um custo o evento. Exatamente. Então, pode ser até... o evento tem que ser mensurado de todas essas formas, inclusive no pós-evento. Exatamente. Aí pode ser até um tiro no pé, porque às vezes você tem uma empresa que é relevante, mas você vai participar de um evento e você não vai dar a devida atenção, e aquele evento vai meio que te queimar dentro do setor, né, que seja de shopping, seja ou enfim, hospitais, enfim, o setor é diverso. Aqui que a gente fez, cara, que você trouxe uma visão ali um pouco mais de quem está organizando o evento, a empresa que está organizando. Isso é fundamental.
a gente tem que se preocupar, obviamente, com todo o nosso público, né? E aí, independente da hierarquia ou do cargo que esse cara ocupa. E a gente vai desde o palestrante até o visitante e tal, todo mundo que tá ali, porque qualquer coisinha, qualquer ruído pode interferir na experiência que esse cara vai ter. E aí a análise depois dele, porque a gente sempre tende, o ser humano é assim, né? A gente sempre tende a dar mais valor pro que deu errado, porque de fato deu certo. Então o evento foi um sucesso. Mas choveu, me molhou, estragou a maquiagem, estragou alguma coisa, meu terno foi molhado, pronto. Eu vou lembrar daquele evento pela chuva. Exatamente. Então a gente tem que tentar se preocupar com tudo. Mas olhando pro outro lado, até do expositor, quando a gente fala de um evento que tem bastante exposição, né, com marcas adversas, a gente fala muito sobre isso também. O que nós fizemos, né, aqui do nosso lado? Nós fizemos uma cartilha com boas práticas para o expositor. Justamente pensando em quem já está há bastante tempo, mas também em quem está chegando agora, participando como a Ideal, por exemplo, pela primeira vez. E aí, dentro dessa cartilha, a nossa orientação um pouco mais consultiva foi muito nesse viés. Então, cara, o que você vai fazer antes do evento, durante o evento e depois do evento? Porque também não adianta você chegar num evento de uma proporção como a Expo Shop ou qualquer outro evento e você não ter feito um trabalho antes, né? Ou seja, um trabalho de prospecção ativa, de entender quais são os possíveis visitantes, de já chegar com uma reunião agendada, isso faz toda a diferença. Até para o meu time também interno, porque a gente também estava ali recebendo, né, algumas pessoas, algumas empresas. A gente fez um trabalho de prospecção, onde já chegou com algumas reuniões agendadas, então eu sabia mais ou menos ali, a gente está na correria do evento, mas eu sabia que 2 horas, 3 horas, eu tinha que estar lá no meu stand, porque naquele horário eu marquei com um possível lead que iria passar ali para a gente poder tomar um café. Então já fazia um mapeamento prévio, toda a comunicação, obviamente, antes ali, de que a gente vai fazer esses convites e tal. Às vezes, quando a gente fala de comunicação, né, não necessariamente, principalmente numa parte corporativa, é muito diferente, por exemplo, o LinkedIn do Instagram, né? Sim. No Instagram a gente mede ali pelo views, a gente mede ali pela quantidade de seguidores. O LinkedIn é diferente, cara. O LinkedIn, a forma dele operar, ele é um pouco, o algoritmo dele é um pouco diferente. Então, às vezes a empresa ali ou não teve uma quantidade considerável de views aquela publicação, mas só a interação de uma outra marca, de uma outra empresa, fez a sua publicação aparecer para uma base inteira. Então, não é assim que a gente mede no LinkedIn. Então, fazer uma publicação que vai ter uma visualização, tal, mesmo que não tenha essa métrica ali da quantidade de views. E durante o evento também. Durante o evento, tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. A comunicação do stand é importante, tem que estar bem claro, como a gente já comentou aqui. Só que mais do que isso, talvez, é a postura de quem vai estar trabalhando ali dentro. Que acontece muito em algumas empresas, né, tá nessa questão um pouco mais passiva, mas aí quando chega algum potencial lead, o cara tá de braço cruzado, o cara tá sentado, tá no celular, o cara não tá numa postura legal, tá no celular, atendente de fast food, né? De cara fechado ali, cara tá cansado. Exatamente. O cara já tem que ter também, dentro dessa... o time, né? Já tem que estar bem posturado, né? Tem que estar bem brifado sobre o que vai falar, tem que estar com os materiais ali, então tem que ter essa comunicação ágil também. Dentro dessa nossa cartilha, a gente até indicou para as empresas que separe mesmo, como se fosse uma estrutura comercial. Então, quem vai estar lá? Vai ter um cara que é como se fosse um SDR. Esse cara vai fazer a qualificação. Depois, esse cara vai ter um executivo de vendas que vai direcionar, que é esse cara que vai levar para a salinha para tomar o café, quem vai conversar, tal. Então, você tem que ter, dentro do evento também, essas pessoas, esses profissionais ali, predispostos a atender isso no evento. E aí, pós-evento, automaticamente, né? Na verdade, obviamente, ali essa comunicação o mais rápido possível, né? Acho que nesse estudo lá, até na cartilha a gente colocou que é no máximo ali 48 horas para você mandar uma mensagem pro cara depois do evento, um e-mail, um WhatsApp, uma ligação, alguma coisa, um sinal de fumaça pro cara lembrar de você, porque senão depois também passou 1, 2 semanas para você mandar, lembra do evento que eu tava, já foi, já perdeu, né? Por mais inesquecível que seja a sua presença lá, o prazo acabou ali, ou então só um e-mail, obrigado pela presença, né? Não tem continuação. 2 semanas depois, né? Tem que ter um call to action. Até ali. a gente aqui da Brace, eu vou falar do meu time também, a gente que era o organizador, mas tudo é negócio também, a gente estava ali para fazer negócio, para conhecer outras empresas potenciais, né, novos expositores. Cara, na semana seguinte a gente já tava com a agenda lotada de reunião, muito porque tava brifado. A gente precisa aproveitar o calor desse momento. Vamos almoçar com o pessoal. Já tinha tido reunião com o Thiago também, já chamei, já vamos fazer alguma coisa, porque senão os caras esquecem, né? E aí não pode. E aí, esse tipo de evento, ele tem que estar 2 formas de você medir, né? E aí talvez vocês concordem comigo ou não. Mas eu acredito que primeiro, depender da solução que você vende, a gente pode falar de ROI, mas isso é um pouco mais para frente,
porque não necessariamente no evento como esse você vai fechar um pedido, mas você vai começar uma conversa ou dar andamento a algo que já tinha começado anteriormente. Então aí a gente fala, o ROI é um pouco mais complexo para falar, mas dá para falar sobre isso também, mas principalmente sobre o CAC, né? Que é que você diminui num evento como esse o seu custo de aquisição de cliente, que a pergunta que se faz é, quando as pessoas perguntam para mim, pô, vai ter ROI, vai ter novo? Eu falei, cara, vamos lá, vamos devagar. Primeiro, quanto que você gasta para poder ter acesso a um lead? Às vezes o cara nem sabe. Né? Pô, quanto que o teu marketing gasta, quanto que o time de comunicação gasta, quanto que você faz para isso, e aí a gente vai aprofundando essa conversa. Beleza, se tem um mapeamento de quanto você gasta? Tem. Então, ó, no meu evento, ou naquilo que a gente promove, em eventos, né? Não só no meu, mas em eventos você vai conseguir diminuir esse CAC, porque eu vou te colocar para falar com aquela pessoa, né? Agora, se você vai conseguir vender, eu não sei, né? A gente, quem organiza evento é o camisa 10, né? Às vezes o camisa 10, né? O Vini Júnior coloca na cara do gol e o Hendrick erra. Vai fazer o quê? Faz parte do jogo, né? Nem lembra isso, cara, pelo amor de Deus. Não, mas é isso. Mas aí, puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado aqui, na Ideal a gente tinha 3 objetivos principais lá na Expo Shopping. Definição de objetivo, cara, é isso. A gente tinha 3 principais. Você trouxe bem um ponto, Xará. Era a primeira vez que a gente fazia uma feira na história da Ideal Rádio, nunca tinha participado de nenhum evento desse tipo de uma feira. A gente já está presente em grande parte do shopping de todo o Brasil e a gente queria gerar mais lead. Então, transformando isso em objetivo. A gente queria, de fato, posicionar o ecossistema da Ideal como um dos principais do Brasil para atender shopping center. E a gente conseguiu fazer isso. A gente chamou muita atenção, tenho certeza, lá. Sim. A gente conseguiu se aproximar de todos os shoppings que a gente já atende. Porque se o cara não foi no meu stand, eu fui atrás do cara no stand dele lá. Isso. E durante o evento, se não todos, grandes partes do shopping do Brasil estavam lá presentes, eu não tenho dúvida disso. Não. E a gente conseguiu falar com... Se não como expositores, mas como visitantes. Como visitantes, ou no próprio jantar, né? Exatamente. E o terceiro gerou muito lead de qualidade e já tem alguma coisa de fechamento acontecendo. Ou seja, os 3 objetivos que eu coloquei para mim e pro meu time, a gente conseguiu atingir. E aí eu saio muito satisfeito disso. De novo, repetindo, porque foi o primeiro evento da Ideal. E a gente conseguiu... a gente falou no podcast anterior de procedimento, de estratégia, e a gente conseguiu montar uma estratégia, montar um procedimento, um plano de ação que funcionou e a gente conseguiu captar e colher o objetivo, que era o objetivo principal antes de se preparar para participar da feira. Então, acho que do que a gente se propôs a fazer, a gente foi lá e usou fez. como garoto propaganda, porque ele fazia mandar nos corredores lá com os discípulos. Eu ia falar isso, ele falou de experiência. Pô, o cara carregando as revistas, mó peso lá, Xará. Usa aqui minha cadeirinha, minha scooter elétrica, para entregar o negócio. Volta lá, isso aí. Tem que aproveitar as oportunidades. É sensorial, exatamente. Eu tenho um expositor que eu não conhecia essa métrica, mas aonde ele mensura o resultado do evento, ele é expositor nosso no Seg Summit. Ele pega 3 meses antes e 3 meses depois. Ele tem uma verba de relacionamento. Então, o que ele faz? Ele atende de abrangência, é uma empresa de segurança privada, atende de abrangência nacional, só que ele tem essa verba para viajar, hospedagem, jantar, enfim. Então, ele pega o quê? O evento, corta 3 meses antes, 3 meses depois. Quem são os clientes que eu preciso viajar e visitar? Ele faz um trabalho com toda a equipe para levar esses caras na feira. Ou seja, na feira, ele faz 57 reuniões. Ele fala, cara, porque já teve um agendamento prévio. Aí ele trabalha com estratégia, com as equipes de apoio, com os gerentes regionais, tudo. E ele fala, cara, o evento me pagou 10 vezes mais, porque só a verba que ele ia ter para viajar, ele faz tudo, centraliza e represa tudo no evento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Até porque já tem os produtos expostos lá, toda a solução montada, tem imagina. tudo ali, então foi, cara, eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa estratégia pra gente que organiza eventos aí, tá vendo? E aí, quando a gente fala, né, aí, falando especificamente sobre o nosso calendário aqui, né, da Abrace, mas acho que de uma certa forma se aplica também a todos os eventos, falando de uma forma mais comercial, né? O que eu falo para os meus clientes? Aí, só para ficar claro quem são os meus clientes. Meus clientes são os expositores, né? São as empresas, as patrocinadoras. O que eu falo para os meus clientes? Que a gente tem que montar um plano de comunicação, que aí pegando, né? Não necessariamente 3 meses antes, 3 meses depois, mas montar um plano de comunicação estratégico mesmo, de pelo menos ali um período, né? De 12, 6 meses ali para a gente chegar num evento como Expo Shopping ou num grande evento já
maduro, né? Com a sua comunicação bem estabelecida. E quando eu falo comunicação, não é comunicação no evento. Essa comunicação prévia. Porque a gente tem algumas ações, né? Nós temos algumas ações digitais e algumas ações presenciais. Então a gente tem revista, a gente tem podcast, a gente tem os nossos canais, nossas vitrines ali, que a gente pode ir soltando algumas coisas, né? Nós temos eventos menores que acontecem todos os meses, né? Então a gente pode ir soltando, pode ir colocando esse parceiro dentro desses eventos, que são regionais, acontecem em todos os estados do Brasil, para esse cara já ir se conectando, e aí quando chega na Expo Shop, ele já chegou com mais corpo. Então ele já tem esse mapeamento prévio, ele já falou com algumas pessoas, tal. E eu acho que esse é fundamental também, né? As empresas, quando ela vai patrocinar um evento, e aí seja empresa de segurança, de facilities, enfim, do setor da solução, né, diversa, essa empresa ela precisa entender exatamente não só o tipo de evento que ela está participando, mas com quem ela está falando, né, que é aquela definição de persona específica dentro, né, e falando mais sobre processo comercial mesmo, com quem que eu estou falando. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma métrica chamada DAN ou DNA, né, que eu preciso entender com quem eu estou falando dentro de uma empresa, somente quando a gente fala de venda complexa. Então, uma venda que ela vai, né, ter um lead time de fechamento um pouco maior. Então, eu preciso saber, primeiro, Dan, né? Quem tem o dinheiro, quem tem a necessidade e quem é o principal influenciador ali dentro. Então, eu preciso entender exatamente quem são essas pessoas para que eu consiga falar diretamente com elas. Porque, de repente, eu tô... Não só falar diretamente, mas falar da maneira correta com eles também. Da maneira correta, ter uma comunicação correta. Porque não adianta eu falar, por exemplo, com quem tem o dinheiro de uma forma técnica. Quem tem o dinheiro não é técnico, normalmente, né? E às vezes quem tem autoridade, né? Às vezes quem tem autoridade não tem o dinheiro. Então, isso aconteceu comigo várias vezes nessa trajetória comercial. Eu falei com quem tem autoridade e falei com quem tem necessidade, mas não falei com quem tem dinheiro. Então, fui lá, fiz toda a apresentação da solução, do produto, do serviço. A gente acabou negociando, tal, mas aí quando chegou em quem tem o dinheiro, quem tem o dinheiro falou, não, mas eu preciso de mais desconto. Mas peraí, já estava negociado, cara. Já estava, né? Já estava tudo ajeitado, mas quem tem o dinheiro falou, não, ou o setor de compras, ou o cara do financeiro falou, não, é que aquilo funciona. Não, mas quem tem autoridade já aprovou. Pois é, ele tem autoridade para assinar, mas eu que tenho dinheiro para poder pagar, tem que encaixar isso dentro do fluxo de caixa. Sim. Então, entender com quem eu tô falando, seja no evento, seja pós-evento, antes do evento, é fundamental também para saber não queimar cartucho. Uhum. Porque às vezes a gente queima uma negociação, ou a gente queima uma apresentação, mostrando tecnicamente para quem tem autoridade e não a necessidade, ou falando sobre de uma forma mais de condição de pagamento, de desconto com quem tem necessidade de autoridade, mas que não tem o dinheiro. Então eu preciso entender com quem eu falo para eu apresentar meu produto, meu serviço, a minha solução de uma forma adequada, né? Perfeito. Boa. Eu acho que é isso. E aí eu vou dar um... Não sei se pra você eu contei, você já sabe que estava lá comigo. Quando a gente foi visitar a Seg Summit no ano passado, verdade, me encantei com o evento, porque eles são eventos similares, inclusive de público, tá? Mas a dinâmica do evento é diferente, né, Thiago? Lá acho que o número de expositores é maior, o tempo de evento é menor, então é um evento muito dinâmico, muito rápido. Uhum. Eu imagino que o pessoal que estava organizando o evento no dia, o Thiago, a própria Tamires, que é do CT Hub também, ficam igual malucos. Eu cheguei lá e eu queria fechar o evento pro ano passado. E eu fiquei no pé, me atende, vamos fechar. E eles conseguiram um tempo no meio da loucura do evento para sentar comigo e a gente praticamente já definiu minha participação da Ideal pro ano seguinte. Então, você falou muito, né, de ter planejamento, mas é muito importante também a gente, como vendedor, ter também... não vou chamar de válvula de escape, mas um mecanismo de encaixar algumas prioridades que eventualmente fogem um pouquinho do planejamento, justamente para não perder clientes que têm ou podem ter uma demanda de tempo diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. É isso. O conceito do Seg Summit é bem legal, é um conceito summit mesmo. Uhum. É um evento que acontece das 8 da manhã às 10 da noite. Então é um evento cansativo. Sim. E é um dia... Isso foi concebido por quê? Porque a gente pega a persona, né? Igual você falou, que é o gestor de segurança. Legal. O cara não tem tempo. E aí do setor diverso. Vai ter gente de shopping, de infraestrutura, hospital, central de monitoramento, segurança pública, polícia, governo, defesa.
várias atuações, condomínios, enfim, é bem abrangente. O dia a dia desses caras é muito dinâmico. Sim. Então, às vezes, para ele vir na locação, eu fui no evento num dia, eu fui no outro dia, não te vi. Então, a gente concebeu o Seg Summit assim, é um evento que é um dia. E é legal porque eles trazem as equipes. Então, sim, geralmente, esse cara tem meia dúzia de coordenador, liderança deles. Outros têm equipe maiores, 20, 18. Então, esses caras tiram um dia, vem pro evento, acabou, ou volta no mesmo dia. Da operação é um desafio muito grande, desafio. Né? Então, esse é o conceito. Tem conteúdo. O ano passado teve Thiago Negro no palco. O outro ano foi Ricardo Amorim. Então, a gente tem o conteúdo que faz parte, né? E tem que essa relevante, né? Porque o Thiago Negro não necessariamente é do dia a dia ali, né? Não é, exato. Tal, mas ele vem com um conceito diferenciado. Conceito, né? Exatamente. E finaliza o dia com um show de descompressão, de entretenimento ali, também, network. Né? Igual vocês fizeram o Paralamas, já valeu a dica, vai ser o 21 de outubro, Paralamas. Mas a concepção do evento é esse mesmo, cara, é muito bom. E tem tomado uma proporção diferente esse modelo de evento Summit, né? Não é novo, já tem alguns, mas como é que funciona normalmente? Vocês mesclam conteúdo com a feira, ou tem uma parte de conteúdo, uma parte de feira, ou são conteúdos simultâneos, como que é? Primeiro assim, que a logística operacional é muito rápida e dinâmica. Sim. A minha margem de erro é zero. Porque eu não tenho montagem construída. Então, exemplo, Ideal Hard, eu quero construir o stand que eu fiz na Expo Shock. Não pode. É padronizado. Padrãozinho, vou te entregar uma mesa, TV, agora leva os produtos, leva de ciclo, dá uma decorada, leva uma cafeteira, um frigobar, faz um ambiente ali. Faz um ambiente, mas construir não, é negativo. Sim. Aí eu quero pegar 2 stands, não pode. Eu quero pegar 3, não pode. Mas você tem tamanhos diferentes também de cotas. Porque, a gente tem todo mundo tem 12 metros, tem algumas empresas que a gente libera 2 stands, 24 metros. Mas que nem algumas empresas que a gente conversou aqui, eu quero pegar a ilha toda, 4, não pode. Entendi. Comercialmente é duro, né? Sangra, né? Porque a gente tá deixando de vender. Né? Mas é o conceito do evento. Então tem que respeitar as normas, os procedimentos aí que a gente criou. Tá fresco na memória. Mas o conceito é esse, é rápido, é dinâmico, sabe? Então a equipe de marketing às vezes tem verba, quer fazer algo magnífico. Cara, investe na sua equipe de vendas, investe na visitação, sabe? No network ali, que o conceito do evento é esse, cara. Legal, que legal. E aí, mas é um conteúdo só? É tipo assim, é uma arena só ou são várias arenas? Tá. Eu tenho um palco principal, então eu tenho um teatro, que é o Teatro Celso Furtado, cabe 2.500 pessoas. Lá é o conteúdo principal do evento. Então ali é pago, os expositores têm uma cota, né, de ingresso que dá acesso. Consequentemente, quem entra no palco principal fica pro show de encerramento. Então cabe 2.500 pessoas. E dentro da Expos, nós temos os eventos que orbitam o ecossistema. Então nós temos 8 salas simultâneas. Sim. De conteúdo gratuito também. Então tem um conteúdo que fala só de central de monitoramento, o outro que fala só sobre condomínios, o outro que a gente fechou vai falar só sobre aviação. Então eles estão trazendo os gestores de segurança das principais empresas mundial do Brasil e fala só sobre segurança aeroportuária e aviação. Entendi. Então, gratuito, mas que orbitam... E aí esse conteúdo acaba sendo mesclado, né? Com um especialista da área e eventualmente ali o patrocinador. Isso, tal, né? Isso. Porque esse também, até falando dessa experiência do evento, né? É um desafio muito grande, tanto para quem organiza e para quem expõe também, essa questão de você colocar, quando a gente fala de um conteúdo bem elaborado, de você colocar esse patrocinador, esse expositor dentro do conteúdo, porque vai parecer que é algo que você está vendendo necessariamente, aí você perde um pouco da essência do conteúdo, né? Então o que a gente faz aqui do nosso lado? A gente sempre tenta fazer um briefing antes que esse cara. Então beleza, você vai estar em um eventual palco, por exemplo, né? Ou num podcast com a gente numa rodada de conversa, mas aproveita esse pitch que você vai ter, que aí também é uma outra conversa que a gente tem sempre, não para você vender o produto, cara, mas para você se posicionar como especialista. Sim, acho que todo mundo aqui ele é vendedor e a forma de vender hoje mudou muito, né? Sim. Hoje a gente não vende mais, independente do que seja. Você pode vender uma caneta, mas você não vende mais o produto caneta. Você tem que vender o conceito do que aquela caneta pode fazer ou não, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele livro Comece pelo Porquê.
Sim. Cara, esse livro começa pelo porquê, ele é muito legal, porque ele traz uma teoria do círculo dourado, né? E essa teoria ele é meio bacana, que aí é até essa qualificação desse vendedor de quem tá na ponta, né? Porque ele fala, normalmente as pessoas vendem o quê, como e por quê. O porquê, dificilmente alguém consegue chegar nesse porquê. Então, a maioria dos vendedores ou das empresas está se posicionando muito no o que vende. Então, eu vendo um produto, o meu produto, ele tem um alcance XPTO, a minha ferramenta ou a minha plataforma, ela consegue ter isso, aquilo. Então, você está vendendo só o que, né? Que é o produto, a solução final. Tem algumas empresas que conseguem avançar um pouco, falar como vende, que aí entra um pouco mais uma questão teórica. Agora, o porquê, né? Que são as empresas que se destacam de fato, que aí você nem fala de produto, você nem fala de solução, que aí depende da persona que você está falando, né? Se eu estou falando com uma persona que ela é essa autoridade ou quem tem o dinheiro, no caso, cara, não tem que falar do como ou o que eu vou fazer, eu tenho que falar do porquê que eu estou vendendo. Do benefício. Tem que ter um storytelling, tem que falar um pouco, né, da história da empresa, tal, de qual que é o objetivo final, tudo mais, os ganhos, os benefícios, e aí depois você vai diminuindo, né? Então, se chegar nesse o porquê que você está vendendo, né? O porquê que você está aqui, por que a gente está aqui nessa conversa de podcast hoje? Ninguém está aqui para vender produto, não, a gente está falando sobre a solução. Pô, você vai subir lá no palco, então não adianta você falar tecnicamente, falar do que e o que, como você faz. Essa visão de como organizador é fundamental, tem que ter uma inteligência. Se você pega um parceiro, igual o Thiago da Ideal Rádio, você nem precisa falar isso, porque o cara maduro, conhece o processo, não vai falar do benefício do rádio, quantos da história. Quantos canais tem o rádio, né? Oh, não, cara. Então, isso é fundamental, mas em algumas empresas você precisa ter gastar essa energia e esse direcionamento. É o tipo de conversa, o tipo de público, né? Exatamente. Tem um cara que vai querer saber quantos canais tem o rádio. E tem outros caras que vão saber quanto vai pagar e o porquê que eu vou ganhar com esse rádio na minha empresa. Tem um tipo de conversa para cada tipo de público. E alguns falam, eu não vou trazer um cliente meu, que é o cara usuário final, o cara de shopping, exemplo, para falar do benefício da parceria ali, da dinâmica, da agilidade, do ROI que eu consegui com a parceria, que é o mais inteligente ainda, que agrega valor pro evento, né? Isso aí. E aí, se você não consegue ter essa identificação, né, dessa persona específica ou do momento que você vai falar, pô, mais uma vez, você quer uma cartucho, né? Porque às vezes eu tô com a pessoa certa, no momento certo, o pitch errado. Isso aí quebrou tudo. Ou você tá com o pitch certo, no momento certo, mas falando com a pessoa errada, né? Tentando entender de uma forma diferente. Então, eu acho que esse na verdade, é um desafio comercial, né, cara? Eu acho que aí, até para além de eventos, né? De organizadora, de expositor, é um desafio da área comercial mesmo ali. Cara, como eu falei, né? Hoje eu atuo já na área comercial há uns 13 anos, talvez, assim. Engraçado que eu meio que entrei de paraquedas quando eu comecei a trabalhar com comercial. Eu lembro que eu fazia rede de computadores, cara. Eu queria ser um cara técnico, né? Ser certificado Cisco, trabalhar com switch, essas coisas, né? Montando. Daí eu comecei a cursar rede de computadores e tinha uma empresa que eu queria muito trabalhar. Ele mandou a descrição da vaga para mim, que era Sales Assistant, estava tudo em inglês, sabia absolutamente nada de inglês. Falei, pô, vou me candidatar. Me candidatei achando que eu ia trabalhar na obra lá, alguma coisa nesse sentido, né? Operando, né? O switch. Aí, parabéns, agora você é assistente comercial, me colocou uma gravatinha, na época eu tinha que editar em gravata, me colocou uma gravatinha e comecei a vender. E aí, dentro desse universo comercial, a gente fala que vendedor bom vende tudo, só que não necessariamente, né? Porque você também tem perfis de vendedores diferentes e você identificar isso também é fundamental. Então, você tem aquele cara que é um pouco mais closer, você tem aquele cara que é um pouco mais hunter, você tem aquele cara que é um pouco mais farm. E aí, eu acho que talvez o farmer hoje é um perfil um pouco mais difícil de você encontrar, porque se você pega um cara closer, que é aquele cara focado em fechamento, ele não vai conseguir conduzir, fazer uma gestão de carteira, por exemplo, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, que é trocar uma ideia, que é um cara closer, ele não consegue, ele fica agoniado, ele não consegue sentar 1h30, 2 horas para poder ter uma reunião. Então ele vai sempre tentar jogar uma técnica de fechamento. Então ele é uma técnica de escassez, querer fazer alguma coisa para tentar fechar, ele vai sempre... Desculpa aqui. Ele vai sempre tentar fazer alguma coisa para forçar esse fechamento. Agora, quando você pega um cara que é mais farmer, ele vai perder, né? Se você coloca um cara farmer para falar no momento de fechamento, ele também pode se perder. Porque é na hora de fechar, mas ele tá querendo falar sobre futebol, tá querendo mudar de assunto. Então, você tem que entender também um pouco desse mecanismo, né? Para você saber também qual é o seu perfil. Gestão de pessoas aí, liderança, né? Isso daí. Muito bom. Caminhando aqui para os nossos
Momentos finais, Thiago Terra, fantástico aí a solução, parabéns pela apresentação. E agora vamos com tudo aí com as soluções completas da Ideal Rádio pro Seg Summit. Ó, vou levar moto de ciclo, scooter elétrica, rádio, câmera, tudo no Seg Summit. Quem quiser vir de perto, quem quiser testar soluções, nos visite lá no nosso stand na Seg Summit, 21 de outubro? 21 de outubro, 21 isso de aí. outubro. Aleph, você e toda a equipe da Abrace são nossos convidados especiais. Eu vou mandar o convite VIP para vocês acessarem toda a exposição, prestigiar o Thiago, participar dos nossos conteúdos, consequentemente ficar pro show de encerramento. Excelente. É uma honra pra gente ter essa parceria. E dar sua mensagem final, quiser fazer uma chamada pro próximo evento, pro próximo, pode ir. Aquela câmera é sua. Boa, então, antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer ter essa conversa aqui. Pô, o tempo passou voando, cara. A gente nem percebe. E aquele moço lá, ele fica assim, ó, acelerou, vamos que tá muito grande, vai, acelera aí. Não, né? Mas, pô, quando a conversa é gostosa, ela acaba fluindo, né? Então, obrigado mais uma vez, foi um prazer. E é isso, gente. Mais uma vez, né? Sou aqui o responsável por novos negócios da Abrace. A gente tem um calendário bem ativo de eventos, tem muita coisa acontecendo, né? Não só a Expo Shop, que é um evento que acontece a cada 2 anos, mas nós temos outros eventos ali. E se vocês tiverem interesse ali de se aproximar um pouco mais, me procure. Vai ser um prazer a gente poder aprofundar mais essa conversa. É isso aí. Aleph da Abrace, Thiago Terra da Ideal Rádios, mais um episódio fantástico. Ideal Cast, venha conosco. CT Hub Oficial.